Vamos dar continuidade agora à aula que fala sobre bloquear células no Excel. Bom, nós aprendemos no vídeo anterior como bloquear um intervalo de células, e impedir que o usuário consiga fazer alterações naquela célula, consiga fazer edições. Então digamos assim, que nós prevenimos alterações em determinadas células ou intervalo de células que contenham fórmulas ou funções, certo? Nesse vídeo nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Nós vamos, da mesma forma, bloquear as células, os intervalos que contêm fórmulas e funções, porém, nós vamos permitir que o usuário consiga filtrar aquele intervalo, classificar aquele intervalo e até mesmo utilizar segmentações de dados nesse intervalo. Como exemplo, nós vamos utilizar essa tabelinha aqui, que tem uma tabelinha de venda, comissão de venda, bônus. Se você tiver uma tabela parecida com essa, um controle de estoque, um controle de comissão, de vendas, enfim, qualquer controle que você tenha, que possa ser um relatório, pode conter fórmulas e funções ou não, tanto faz. Nós vamos aprender a bloquear o intervalo e permitir filtragens nele. Vamos lá. De forma bem simples e bem prática, nós vamos exemplificar da mesma forma que nós aprendemos no vídeo anterior. Selecionar a planilha toda, botão direito, formatar célula, proteção, que é a última. Vamos liberar toda essa planilha. Estou tirando a opção bloqueada, vou dar um OK. Como eu sei que liberou, como informado no vídeo anterior, onde tem fórmulas e funções, ele fica com esse flagzinho verde no canto. E quando seleciono a célula, ele informa que ele está com a célula desbloqueada. Ele informa através dessa marca d'água inteligente aqui. Bom, então eu percebi que está desbloqueada a minha planilha. Vamos selecionar o intervalo que a gente quer bloquear? Vamos. Vamos bloquear esse intervalo aqui, certo? Botão direito, formatar célula, proteção, bloquear. Bloqueei. Antes de ir na aba revisão, vamos inserir aquilo que a gente precisa, que eu comentei, que são os filtros e as segmentações de dados. Então, o que eu gosto de fazer para trabalhar de forma bem rápida? Seleciono um intervalo, vamos na guia página inicial, formatar como tabela, vamos escolher um estilo qualquer, eu vou escolher esse daqui, vou dar um OK, certo? Ele está em design da tabela. Em design da tabela, eu vou deixar as linhas totais. Das linhas totais, veja bem, eu tenho aqui a soma. Eu vou deixar a soma também para a comissão e vou deixar a soma também para as vendas. Então, nós temos aqui agora uma tabela. Através dessa tabela, nós vamos inserir agora a segmentação de dados. Então, com a tabela selecionada, design da tabela, inserir segmentação de dados. Quais as segmentações de dados que eu vou colocar? Vendedor e estado. Somente essas duas para a gente entender como trabalha, ter a visão de qual vai ser o efeito do bloqueio, tanto na planilha quanto nas segmentações, certo? Bom, só explicando o seguinte, as segmentações de dados, elas são objetos na planilha, assim como uma imagem, assim como um botão, assim como uma forma, assim como um comentário, enfim, tudo isso são objetos que podemos inserir ou excluir e editar também, na nossa planilha, ok? Tá, então já liberamos toda a nossa planilha, bloqueamos esse intervalo aqui, vamos no passo a passo que nós vimos na aula anterior. Até agora não tem nenhum efeito, porque temos que ir em revisão e proteger planilha. Agora é a parte interessante que nós temos que aprender. O que nós temos a aprender? Primeiro eu vou limpar esse filtro aqui, e explicar o que nós vamos fazer e qual vai ser o efeito. Nós bloqueamos o intervalo em amarelo, onde tem as fórmulas e as funções, certo? Se eu der um OK aqui, veja bem, o meu usuário, ele não consegue fazer nenhuma filtragem, não consegue classificar, ele não consegue acessar a segmentação de dados. Então, eu quero bloquear o intervalo que contém fórmulas e funções, mas eu quero permitir que ele faça a própria análise, que ele filtre, que ele classifique, certo? Então, nesse primeiro momento, com essas permissões, não é possível. O que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos desproteger e vamos proteger novamente, só para ele reabrir a janelinha. Nós vamos permitir que ele selecione as células bloqueadas, permitir que ele selecione as células desbloqueadas, vamos permitir que ele classifique e que ele use os filtros. Vou dar um OK. Vamos lá. Primeiro teste, nas células que bloqueamos, consigo editar? Não. Perfeito, então as células com fórmulas e funções estão protegidas. As células que eu permiti edição, consigo editar? Consigo, então nossos
ok? Nossos critérios estão funcionando. Permito ele mexer aqui, não permito ele mexer aqui, certo? Vamos fazer uma filtragem do mês para ver se funciona? Bom, o filtro ele já permitiu acessar. Vamos escolher o abril e fizemos a filtragem. Vamos ver se é possível classificar? Vamos. De que forma? Filtro de número é menor do que? É menor do que 700. Então, ok. E ele classificou. Então, já temos uma planilha que tem as células que contenham fórmulas e funções bloqueadas, porém o usuário consegue acessar os filtros, né? Consegue filtrar e consegue classificar. Vamos agora na segmentação de dados. Olha só, inacessível. Eu não consigo acessar as segmentações de dados. Por quê? Pelo seguinte motivo, também na área de permissões. Eu vou desproteger e vou proteger novamente só para abrir a janela. Aqui embaixo da nossa listinha, a gente tem essa opção aqui, ó, editar objetos. Eu não estou permitindo editar objetos. Lembra que eu comentei que a segmentação de dados é um objeto que a gente insere na planilha? Sim, então, mas eu não estou permitindo editar objetos. Se eu habilitar essa opção aqui, por exemplo, vou dar um OK. Perceba que agora a segmentação de dados está acessível. Então, essa é uma maneira de acessar a segmentação de dados. Eu vou dar uma outra dica, certo? Vou aqui desproteger ou proteger novamente e vou tirar a opção de objetos e vou dar um OK. A segmentação de dados está inacessível, certo? Vou desproteger para ela ficar acessível e vou dar a seguinte dica para vocês. Vamos selecionar manualmente a segmentação de dados, vamos clicar com o botão direito e o que nós vamos fazer? Lá na opção, tamanho e propriedades, ele vai abrir essa janela aqui. Quando ele abrir essa janela, eu vou na opção bloqueado e vou tirar a opção bloqueado. Vocês vão entender por quê, certo? O que acontece? As minhas permissões, elas estão trabalhando com objetos bloqueados, certo? Se eu, da forma que está aqui, eu estava impedindo o acesso aos objetos bloqueados. Mas como eu desbloqueei esses objetos aqui, mesmo que eu mexa nas minhas permissões, ele continua acessível, veja só. Aí você vai perguntar, mas por que fazer esse processo manualmente? Pelo seguinte motivo, certo? Vamos supor que eu tenha várias segmentações de dados, mas que eu quero que o meu usuário consiga acesso apenas a algumas segmentações de dados. Então o que eu poderia fazer? Como por exemplo, eu vou deixar bloqueado a segmentação de dados, só um exemplo, tá? Que tem o nome, deixa eu desproteger, se não desproteger ele não libera, que tenha o nome do vendedor, certo? Eu vou bloquear. A outra que tem o estado, eu vou deixar desbloqueada. Então vamos ver só qual seria a funcionalidade de fazer isso manualmente, certo? Proteger e vamos dar um OK. O que aconteceu aqui? A segmentação de dados de vendedor está inacessível, porém a segmentação de dados do estado está acessível. Então, essa seria uma das alternativas, um dos motivos para que eu mexa de forma manual nos meus objetos da minha planilha, certo? E para onde você possa ter a visão de que uma segmentação está acessível e a outra não. Eu não consigo mexer no vendedor. Porém, é possível mexer no vendedor nos altos filtros aqui. Nos filtros eu posso selecionar todos novamente e a segmentação de dados está com todos eles selecionados, mas eu não tenho acesso, certo? Então, essa é uma justificativa da maneira com que a gente pode fazer, né, para acessar de forma manual o bloqueio e o desbloqueio da segmentação de dados. Vou deixar desbloqueado, ok? Para a gente ter acesso às duas segmentações de dados, mesmo com a planilha, né? Com o intervalo das seleções aqui bloqueado. De qualquer forma, resumindo, revisando, você pode mexer nos objetos que estão aqui da planilha, em todos eles de uma vez, permitindo edições dos objetos, certo? Se fosse uma imagem, um botão, um comentário, algo do tipo, além da segmentação de dados, eu selecionando essa opção, editar objetos, eu consigo ter acesso aos objetos mesmo eles estando com o flag aqui, ó, né, como bloqueados. Mesmo estando bloqueados, eu poderia permitir a edição dos objetos, ok? Então fica aí essa dica, né? Podemos utilizar os autofiltros. Aqui eu deixei as linhas totais, onde eu consigo ter a visão que o Ângelo Bismarck
ele fez as suas vendas e tem esse total de comissão e esse total de bonificação, ok? Uma forma bem simples, bem rápida e bem prática de você proteger uma planilha, uma base de dados, mesmo permitindo filtragem, classificações e utilizações de objetos nessa planilha, certo?